Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus, sejam muito bem-vindos ao Ajuda Aí. Sou professor de Biologia de vocês e hoje a gente vai ver um pouco sobre a cadeia alimentar. O que é, como funciona, para saber direitinho e chegar com tudo na hora da prova, na hora de fazer um trabalho. Então, fica ligado. Muito bem, pessoal, como eu já tinha comentado, a gente vai falar hoje sobre cadeia alimentar. E basicamente, o que é uma cadeia alimentar? A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem um dos outros para se alimentarem. Basicamente, a gente começa pelos produtores, pelos consumidores primários e terminamos nos decompositores. Esses são os três básicos. Mas toda a cadeia alimentar, dependendo de quem faz parte dela, vai mudar, beleza? Os produtores, quem são eles? É uma grande dúvida e que a gente pode estar tirando agora. Os produtores são todos aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Na maioria das vezes, entram as plantas nesse quesito. Toda grama, toda árvore, qualquer tipo de ser vivo que faz fotossíntese entra no grupo dos produtores. Os produtores são consumidos por vacas, por gafanhotos, por lagartas. E esses animais são conhecidos como os consumidores primários, porque eles são os primeiros a se alimentar nessa cadeia e eles se alimentam dos produtores. Todo aquele ser vivo que se alimenta dos produtores é o consumidor primário. Como um adicional nessa cadeia alimentar, a gente pode colocar um consumidor secundário. O consumidor secundário é todo aquele ser vivo que se alimenta do primário. Ele não se alimenta em nenhum momento do produtor. Nesse quesito, a gente pode encontrar, por exemplo, um sapo, ou até um louva-a-Deus se alimentando de um outro inseto. Após isso, a gente pode ter ou um adicional de um consumidor terciário que se alimenta de um consumidor secundário, ou a gente já pode partir para o decompositor. O sapo, por exemplo, pode encontrar a cobra como seu consumidor terciário, mas também o gavião, a coruja. Então, são várias possibilidades para um consumidor terciário, beleza? Então, eu queria que vocês deixassem aí um exemplo de cadeia alimentar. Deixei aí no comentário, partindo do produtor, do consumidor primário e o consumidor secundário, finalizando com o decompositor. Se quiser, coloca um consumidor terciário, que é para dar uma complementada aí na cadeia alimentar. A cadeia alimentar ela é muito responsável por manter um equilíbrio do ecossistema. Ou seja, no momento que uma espécie é extinta e fica fora dessa cadeia alimentar, a gente tem um desequilíbrio, podendo causar N consequências para aquele ecossistema. Um exemplo disso é se caso um beija-flor ele acabar sendo extinto. Ele ajuda muito na polinização das plantas e tem também o seu consumidor secundário. Caso um beija-flor entre em extinção, além de polinização, que diminuiria drasticamente o quanto alguma espécie de planta se reproduz, também iria diminuir a quantidade do consumidor secundário nessa cadeia alimentar, que poderia ser, por exemplo, um gavião. Outro exemplo que a gente pode ter de uma consequência de um desequilíbrio na cadeia alimentar é a extinção dos gafanhotos, por exemplo. A gente ia ter um aumento do nível de capim no mundo, por exemplo. Teríamos mais capins. Como consequência, teríamos menos sapos, pois os sapos se alimentam dos gafanhotos. Com essa extinção dos gafanhotos, a gente pode ter também uma diminuição na população das cobras, que mesmo estando longe do gafanhoto, serão afetadas, pois os sapos foram afetados. Então, teremos uma diminuição da população de sapos e diminuição da população de cobras. Com isso, teremos um desequilíbrio nesse ecossistema, que é muito prejudicial.
Outro exemplo de desequilíbrio é caso os sapos desaparecessem. Teríamos um aumento substancial de insetos no mundo. Com isso, teria um desequilíbrio enorme, teríamos muitos insetos, muitos gafanhotos, muitas aranhas, muitos tipos de insetos e pouco predador. Com a diminuição de sapos, outra vez, temos a diminuição de cobras. Algum animal que se alimenta de cobra, temos o exemplo de gavião. Teremos também a diminuição do gavião. Feito, pessoal, essa foi a aula de cadeia alimentar. Foi bem rápido esse vídeo, foi só para explicar, para entrar direitinho na cabeça de vocês, para que vocês possam entender perfeitamente que a cadeia alimentar não é um assunto muito difícil, beleza? Também expliquei para vocês as consequências de uma possível extinção e com isso os desequilíbrios ecológicos que podem estar acontecendo. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar até aqui. Deixa aquele like e se não é inscrito, se inscreve no canal, porque ainda tem muitos vídeos pela frente de biologia e de outras matérias que pode estar te ajudando aí na escola, na faculdade ou até mesmo a preparação para o Enem e para o vestibular. Feito, pessoal, até a próxima!